Olá, vamos retomar os nossos vídeos. Eu estava conversando com vocês da última vez sobre as máscaras do sintoma, que é um capítulo do seminário 5, precisamente. Da última vez eu tinha falado que o sintoma, na verdade, é tudo aquilo que pode ser analisado. Muitas vezes o psicanalista se precipita numa interpretação que pode ser mal recebida pelo seu analisando por diversas razões. Seja porque ele tocou num ponto nevrálgico do sintoma do analisando, seja porque foi precoce o apontamento feito, ou, ao contrário, seja porque esse apontamento foi fora do tempo no sentido do tarde demais. Então, pode acontecer do analisando recusar o que lhe está sendo dito. Mas o que, na verdade, nós chamamos de sintomas, né? Os sintomas não são apenas as coisas que comparecem de forma a caracterizar uma certa morbidez, né? Ou seja, as próprias manifestações do inconsciente se apresentam como sinais, como sintomas, portanto, né? Apresentar-se sob máscaras, que é o que acontece com os sintomas, significa que eles aparecem de uma forma completamente paradoxal. Lacan vai nos dar um exemplo, Princeps, muito interessante. Ele dá vários a propósito das histéricas em Freud, mas eu havia já falado da Dora. Vou falar um pouquinho, rapidamente, para exemplificar como ele coloca no seminário 5 a questão da Elisabeth Bonner, cujo sintoma de dor apresentava-se em deslocamento, né, em relação aos sentimentos que ela nutria em relação aos cunhados, mas que tinha a ver com os cuidados que ela executava junto a um pai, junto à cabeceira de um pai doente, né? Durante muito tempo. Ao lado disso, havia essa estreita relação de amizade da Elisabeth Bonner com um dos seus cunhados. O outro ela detestava, né? E um outro cunhado ela tinha uma relação muito próxima. Freud, entretanto, quando ele percebe isso, ele vai apontar de maneira brusca, né, esse enamoramento da Elizabeth em direção ao seu cunhado. E isso, de fato, cria uma dificuldade na condição do tratamento, né? Entretanto, Freud já havia se dado conta de que os sintomas histéricos, assim como, na verdade, todos os outros sintomas, né, na neurose obsessiva e mesmo nas fobias, né, ele está ligado a uma questão desejante. Portanto, ele tem uma relação muito forte com aquilo que é o desejo inconsciente e que se apresenta sob essas formas, né, veladas, que são as máscaras do sintoma. Porque a gente não pode esquecer que o desejo ele está sempre apresentado a partir daquilo que o reveste, que é a sua máscara, e que essa máscara ela não o sujeito não tem nenhuma autonomia em relação a ela, porque ela participa da posição fantasmática de cada sujeito, porque justamente o sintoma é uma resposta dirigida ao outro, a esse outro real que fez parte da estruturação do sujeito no campo da fala e da linguagem. Então, esse sintoma é dirigido ao outro. Portanto, ele participa
da estruturação da fantasia. E como o desejo é veiculado pela fantasia, a gente pode entender por que ele só pode comparecer através da máscara do sintoma, porque se o sintoma é uma resposta ao outro, né, uma resposta inconsciente, evidentemente, a uma demanda implícita do outro, portanto, a uma falta que comparece do lado do outro, o sujeito responde com seu corpo, e esse corpo é na verdade, letrado, né, de forma sintomática. A letra, ela se marca no corpo, e a leitura que se pode fazer desta letra é sempre pela via sintomática, não existe outro caminho. Tanto que, ao final da análise, o que se extrai da experiência analítica é exatamente essa letra, né? Como aquilo que aponta o que é da ordem do desejo do sujeito. Mas, enfim, isso é outra história, nós não vamos falar aqui nesse momento. Então, a gente pode dizer que o sintoma está articulado à máscara, né? E ele vai no sentido melhor dizendo, o sintoma é a máscara do desejo. E ele vai, esse sintoma, essa máscara, vai no sentido do reconhecimento do desejo. Antes de Freud, a máscara do sintoma, ela não podia ser decifrada, portanto, esse desejo, ele não tinha como ser lido enquanto tal, enquanto desejo inconsciente. As pitonisas, os adivinhos, né, os xamãs, faziam uma leitura significada, né? Davam sentido, portanto, ao que era da ordem do desejo, porque a gente sabe que o desejo, como ele não pode ser dito na máscara, né, a máscara é apenas o seu revestimento, nunca se alcança, através da linguagem, nunca se alcança o desejo enquanto tal. Ele é um nada, ele é puro movimento. Mas o reconhecimento do desejo é, portanto, a gente pode dizer, diferente do desejo. A gente reconhece o desejo, ou seja, aquilo que está para além da demanda. Entretanto, o desejo, como eu acabei de dizer, ele é um puro nada. Não se pode dizê-lo de fato. Só se pode reconhecer, né, aquilo que o mascarava e extrair da experiência analítica algo que não havia sido dito a partir da relação do sujeito com o seu outro. Isso que não havia sido dito é o que a gente chama de letra, né? Se se quer reconhecer esse desejo, né, é preciso entender que o desejo, enquanto tal, está excluído. Como a gente pode, então, fazer esse reconhecimento do desejo? Primeiro, entendendo que há um caráter duplo do desejo inconsciente, né? Que, ao ser identificado a máscara que o vela, faz dele alguma coisa distinta, né, do que ele é de fato. Daí, então, nenhum objeto pode satisfazer o desejo, mas nós podemos isolar algo que responde ao que é da ordem dessa máscara do desejo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sintoma, enquanto resposta, né, ao que o sujeito recebeu como demanda do outro, esse sintoma, ele pode ser decifrado. Ao ser decifrado, né, portanto, ao perder, o desejo de perder a máscara que o vela, ele pode mostrar a direção na qual ele caminha. Nós vamos, então, no próprio encaminhamento desse desejo, cercar, recortar
o que é da ordem da estruturação do sujeito no campo da fala e da linguagem, e que vai ter valor não mais de sintoma dirigido ao outro, mas aquilo que, enquanto essa letra faz sintoma para o sujeito, enquanto sujeito do inconsciente. Ou seja, ao final, extrair essa letra da experiência significa se colocar numa equivalência a essa letra, que é, na verdade, real, né? Ela não pode ser dita, né? Mas ela pode ser referida. E o sujeito vai, ao final de uma análise, passar o tempo que ele tiver pela frente, cernindo, né, reafirmando essa letra, enquanto aquilo que lhe concerne como sujeito, aquilo que não havia sido dito, mas que ele pôde recortar da experiência. Então, é como se ele colocasse no lugar do seu sintoma uma resposta que ele vai passar o resto da vida reafirmando. Nós vamos falar um pouco mais dessas questões no próximo vídeo. Até lá!